Continuando então, pessoal, agora um assunto novo, que não é tão novo assim, porque já é de uma certa maneira a continuação do que nós vimos lá da análise sintática. Usa o conceito da análise sintática, mas vai um pouco além, que é a regência verbal e nominal. O que é a regência? Regência é a relação entre palavras e preposições. Vem de reger, vem de rei, aquele que manda. Então, quem é que manda na preposição? Quem é que manda? Um substantivo, regência nominal. Um adjetivo, regência nominal. Um verbo, regência verbal. Vem da palavra rei, aquele que manda, aquele que rege. Então, regência verbal e nominal tem a ver com a relação entre substantivos, adjetivos, advérbios, verbos e preposições. Sempre que aparecer a palavra regência, vocês saibam que tem a ver com isso. A primeira coisa que pode aparecer lá nas provas da Fundatec é a regência com pronomes oblíquos átonos. Que diabo é isso? Pronome oblíquo átono. Vocês devem lembrar lá na época de escola que a gente aprendia os pronomes pessoais do caso reto e aprendíamos os pronomes pessoais do caso oblíquo átonos e tônicos. Então, era eu, tu, ele, nós, vós, eles. Pronomes pessoais do caso reto. Aí, do caso oblíquo, me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, o, a, lhe, os, as, lhes, nos, conosco, vos, convosco. Lembram-se disso aí? Lembram coisa nenhuma, vocês não lembram nem o nome de vocês às alturas do campeonato. Mas naquela época de escola a gente aprendia esse troço. Isso aqui tem a ver com regência. Não pode colocar assim qualquer pronome à moda louco, assim, né? Cada regência exige um determinado pronome. Então vejam, se eu vou usar o, a, os, as, lo, la, los, las, no, na, nos, nas, eles não podem ser usados indiscriminadamente. Eles vão ser usados para substituir objetos diretos. Então, eu tenho lá uma frase, nessa frase existe um objeto direto, este objeto direto está sublinhado, e eu quero substituir esse objeto direto por um pronome pessoal do caso oblíquo átono. Por qual eu vou substituir? O, a, os, as, lo, la, los, las, no, na, nos, nas. Por quê? Porque eles são os substitutos dos objetos diretos. Ah, mas por que dessa diferença entre o, lo e no? É que é o seguinte, o, a, os, as são usados em geral para substituir o objeto direto. Mas, e não mas, como o pessoal fala. O pessoal fala errado, fala mas, né? Como se tivesse um tio em cima, não tem tio nenhum. É mas, é aberto assim, né? Mas, se o verbo terminar em R, S ou Z, eu vou cortar esse R, S ou Z e o O vai virar lo, A vai virar lá, os vai virar los e as vai virar las. No fundo, o e lo são a mesma coisa, substitutos dos objetos diretos. Mas um a gente usa em geral, que é o O, e o lo nós usamos quando o verbo termina em R, S ou Z. Se o verbo terminar em som nasal, o que é som nasal? Nasal, nariz. É quando a pessoa está gripada, sai assim, gente, ó. Não sei se vocês estão conseguindo perceber aí do microfone, ó. Sai assim, ai, hoje eu tô muito mal. Né? Por quê? Porque o som sai nasalizado. Ou anasalado, se quiserem também. Então, o som nasal, M, ão ou on, se o verbo terminar em som nasal, o O vai virar no, o A vai virar na, os vai virar nos e as vai virar nas. É a mesma coisa, o e no são a mesma coisa, objeto direto, mas cada um é usado numa determinada situação. Vamos pegar o exemplo ali, ó, eu encontrei o documento perdido. Então eu tenho lá a frase, eu destaco o documento perdido, que é o objeto direto da oração. Sendo objeto direto, eu só posso substituir por o, a, os, as. Então fica aí, encontrei o documento perdido, encontrei o. Agora, se a frase fosse vou encontrar o documento perdido, como encontrar termina com R, eu corto esse R e o O vai virar lo. Vou encontrar lo. Quer dizer que lo é a mesma coisa que o. Só que o é em geral e o lo é quando o verbo termina em R, S ou Z. E se o verbo terminar em M, ão ou on, ou seja, som nasal, aí o O vai virar no. Então, encontraram, termina com M, som nasal, o documento perdido, fica aí, encontraram no. Professor, onde que eu coloco o pronome
Antes do verbo ou depois do verbo? Bom, vai ter uma aula depois que vai ser colocação pronominal que vai explicar se é antes, no meio ou depois do verbo. Próclise, mesóclise e ênclise. Isso mais adiante a gente vai ver. Por enquanto aprendam qual o pronome que tem que ser posto lá. Tá bem? Agora, se o elemento destacado, o elemento sublinhado, em negrito, sei lá, for objeto indireto ou for um adjunto adnominal, aí em vez de o, eu vou usar lhe. Então, o lhe, ele é substituto do objeto indireto ou do adjunto adnominal, o lhe e o lhes. Por exemplo, enviamos os documentos ao gerente. Vou fazer a análise sintática ali de ao gerente, o que que é? Como tem o ao, que é o a mais o o, combinação de a mais o, eu tenho ali um objeto indireto. Se eu tenho um objeto indireto, eu não posso substituir pelo o. Aí eu vou substituir pelo lhe. Então fica aí, enviaram o lhe os documentos, sendo que aquele lhe substitui o ou ao gerente. Ok? Tiraram o tablet do filho. Esse do filho é a adjunta nominal de tablet. Tablet do filho. Tablet é um substantivo indiscutivelmente concreto. Quem o acompanhar é a adjunta nominal, então do filho o adjunto adnominal de tablet. Bom, aí eu posso substituir pelo lhe. Tiraram o lhe, o tablet. Tá bem? Aí tem uma regra em língua portuguesa que diz o seguinte, que cada verbo da frase só pode ter no máximo, um objeto direto e um objeto indireto. Eu gosto de dizer que isso aqui é a regra da caneta. Faz de conta que eu marco uma aula presencial com vocês e digo, só vai poder comparecer à aula quem estiver portando no máximo uma caneta azul e uma caneta vermelha. No máximo, uma azul e uma vermelha. Aí chega no outro dia, no dia da aula, chega a Maria. Mostra a caneta, Maria. A Maria mostra uma azul. Maria entra e senta e assiste a aula. Por quê? Porque é no máximo uma azul e uma vermelha. Ela tem uma azul, está dentro do máximo, está abaixo do máximo, está dentro das regras. Assiste a aula. Aí chega o João. Mostra a caneta, João. Ele mostra uma vermelha. Entra e assiste a aula, porque é no máximo uma azul e uma vermelha. Ele tem uma vermelha, pode assistir. Chega a Joana. Joana, mostra a caneta. Ela mostra lá uma azul e uma vermelha. Assiste a aula, porque ela está dentro do máximo. É no máximo uma azul e uma vermelha. Aí chega o Pedro. Mostra a caneta, Pedro. Aí ele mostra duas vermelhas. Não entra na sala de aula. Por quê? Porque é no máximo uma azul e uma vermelha. Ele tem duas vermelhas. Meia volta, vou ver, vai para casa. Não pode. Aí chega o Antônio. Mostra a caneta, Antônio. Ele mostra duas azuis. Meia volta, vou ver, vai para casa. Por quê? Porque é no máximo uma azul e uma vermelha. Ele tinha duas azuis. Portanto, só entraram na sala 3 alunos. Os 3 que estavam dentro do máximo. Um deles tinha uma azul e uma vermelha, já não lembro mais, que acho que era a Joana. Tinha azul e a vermelha. Para essa eu não posso dar caneta nenhuma, porque ela já está no máximo. Ela tem uma azul, tem uma vermelha. Se eu der mais uma para ela, ela estoura o máximo e tem que sair da sala. Mas para os outros dois, que se eu não me engano, na minha história lá era o João e a Maria tinha uma azul. Se ela já tem a azul, se eu quiser dar uma caneta, qual é que eu posso dar para ela? A vermelha. Daí ela fica com uma azul e uma vermelha, ela fica dentro do máximo. Para o João, que já tinha a vermelha, eu posso dar uma azul. Se para a Maria eu der uma azul, ela fica com duas azuis e tem que sair da sala. Se para o João eu der uma vermelha, ele fica com duas vermelhas e tem que sair da sala. Então, eu só posso dar aquilo que está faltando. Se vocês usarem esse exemplo das canetas, é a mesma coisa, voltando para a tela agora, ó, um verbo só pode ter, no máximo, um objeto direto e um objeto indireto simultaneamente. É como se eu dissesse, cada pessoa só pode ter uma caneta, uma azul e uma vermelha. Cada verbo só pode ter um objeto direto e um objeto indireto no máximo, simultaneamente. Cada verbo, se a frase tiver 5 verbos, isso se aplica a cada verbo individualmente. Por exemplo, aparece essa frase aí com lacuna. A Fundatec adora lacuna, né, gente? Você sabe, quem já viu prova anterior da Fundatec sabe disso. Eles põem lacuna tracejada, eles põem lacuna pontilhada, enchem o texto de lacuna para quê? Para vocês preencherem, tá? Então, vão lá e colocam essa frase aqui no texto, com essa lacuna aí. Alertei pontinhos do problema. Como é que eu vou preencher a lacuna? Com o ou com o lhe? Bom, primeiro eu tenho que ver o que já tem lá. Qual é a caneta que já está lá? Aí eu dou a outra. Eu sempre dou a outra, a que está faltando.
Alertei-o do problema ou alertei-lhe do problema? Bom, do problema é objeto indireto, tem o de mais o do. Já tem um objeto indireto. Se eu colocar lhe, ficam dois objetos indiretos. Ficam duas canetas vermelhas. Não pode. Então eu tenho que preencher com o que está faltando. Logo fica alertei-o do problema. Por quê? Porque agora eu tenho uma azul e uma vermelha. Um objeto direto, um objeto indireto. É um de cada. Se eu pusesse o lhe, ficariam dois objetos indiretos. Dei pontinhos o código. Será que é dei-o o código ou dei-lhe o código? Aí o meu ouvido me disse, gente, não vão pelo ouvido. O ouvido vai dar problema. Por quê? Porque o ouvido está acostumado com essa linguagem coloquial do dia a dia em que quase todo mundo fala errado. Façam a análise da coisa. O código é objeto direto, não tem preposição. Se já tem um objeto direto, eu vou preencher com o quê? Vou preencher com o objeto indireto, que é o que está faltando. Qual é o objeto indireto? É o lhe. Então fica de-lhe o código. Agora ficou um direto, o código, e um indireto, o lhe. Entenderam? Isso aí é o que pode aparecer em termos de pronomes oblíquos átonos. Regência dos pronomes oblíquos átonos. Principalmente o e o lhe, que são baita de um problema. Outra coisa que pode e deve aparecer, é praticamente uma questão certa, é a regência com pronomes relativos. A primeira coisa que vocês têm que aprender é quais são os pronomes relativos. Os pronomes relativos são que, quem, cujo, o qual e onde. Esses são os 5 principais. Vocês têm que decorar esses 5, gente, é como as preposições. Já começa a decorar hoje. Né? Ah, eu estou no ônibus assistindo essa videoaula aqui no celular, já sai do ônibus decorando. Que, quem, cujo, o qual e onde. Que, quem, cujo, o qual e onde. Que, quem, cujo, o qual e onde. Está indo para casa, vai decorando. Que, quem, cujo, o qual e onde. Que, quem, cujo, o qual e onde. É questão certa da prova. Certa. Pode ter certeza disso. Vai cair. Por quê? Porque a Fundatec ama pronomes relativos. E depois vocês vão ver que ela ama diferenciar o pronome relativo de conjunção. Isso é matéria de daqui a pouco. Tá? Bom, qual é o papel de um pronome relativo? Como todo pronome, o papel dele é retomar uma palavra anterior. Que palavra? Pode ser um substantivo ou um pronome anterior. Então, eu tenho lá o pronome relativo, que, quem, cujo, o qual e onde. Antes dele, na mesma frase, vai haver um substantivo ou um pronome. E o papel do que é retomar esse substantivo ou esse pronome. Para quê? Para evitar uma repetição. Pessoal, a língua portuguesa tem ojeriza, olha uma palavra bonita, hein? É com J e com Z. Ojeriza, quer dizer asco, nojo, né? De quê? De repetições. Por que ela não gosta de repetições? Porque é da língua portuguesa ser assim. Provas que tem redação, por exemplo, a gente sempre diz cuidado para não ficar repetindo a mesma palavra diversas vezes, tipo pessoas. As pessoas encontraram pessoas e foram caminhar com pessoas e viram pessoas. Para que tanta pessoa, né? A língua portuguesa não gosta de repetição. Então, o pronome ele serve para retomar uma palavra anterior a fim de evitar uma repetição. É o papel dele, retomar um substantivo ou um pronome anterior. Aí vem uma regra, que é a regra de ouro aqui, que eu quero que vocês destaquem aí na apostila de vocês. Destaca isso, pinta, chama a atenção, coloca uma figurinha da Mônica, sei lá, qualquer coisa. Chama a atenção porque essa regra aqui é muito importante. Muito, muito. Olha lá. Quando houver uma preposição ligada a um pronome relativo, quem a exige é uma palavra que vem depois. Vamos para o quadro aqui? Quero mostrar uma coisa para vocês. O esquema é o seguinte. Eu tenho lá uma preposição. Eu tenho lá um pronome relativo. Isso numa frase, né, gente? Imaginem uma frase. E aí eu tenho palavras posteriores. Vou colocar aqui, palavra ou palavras posteriores. Vai haver várias palavras posteriores, geralmente mais de uma. Bom, o importante que eu quero que vocês guardem aqui é o seguinte. Não existe preposição solta dentro da frase. Tipo, a preposição apareceu porque estava afim, foi lá dar uma banda na frase. Não existe isso. Se existe uma preposição, ela é exigida por alguém. Regência. Alguém manda que ela esteja lá. O rei manda.
Mas quem é esse rei? A questão é essa. O que essa regra que vocês estavam vendo na tela acabou de nos dizer? A regra acabou de nos dizer que quando houver uma preposição ligada a um pronome relativo, pode ser qualquer pronome relativo, que, quem, cujo, qual e onde, qualquer um, quem exige é uma palavra posterior. Professor, é a primeira palavra? Não necessariamente. Pode ser a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, décima. É dentro da frase, mas é uma palavra posterior. Professor, tem que ser verbo? Não necessariamente. Se for regência verbal, vai ser verbo, mas pode ser regência nominal. Aí é substantivo, é adjetivo ou é advérbio. Por enquanto eu quero que vocês guardem isso, que se houver uma preposição ao lado de um pronome relativo, ela não está aqui à toa. Ela não está ali assim, tipo, eu quis aparecer e dei uma volta. Não. Alguém está exigindo, e esse alguém é uma palavra posterior. Eventualmente, nenhuma palavra posterior exige preposições. Aí não aparece a preposição. Se ninguém exigir, a preposição não vai estar lá. Mas se alguma palavra posterior exigir, a preposição tem de aparecer, obrigatoriamente, tá? Voltando lá para a tela, olha lá o que diz a regra, repetindo a regra. Quando houver uma preposição ligada a um pronome relativo, quem a exige é uma palavra que vem depois. Vamos começar pelo quê? O que é também uma questão praticamente certa da prova, porque a Fundatec gosta muito de diferenciar o que pronome relativo do que conjunção. Então, vamos começar pelo quê? Quando é que o que vai ser pronome relativo? O que vai ser pronome relativo sob duas condições. Vocês têm que aplicar dois testes ao que para saber se ele é pronome relativo ou não. Primeiro teste, tem de haver um substantivo ou um pronome anterior na mesma frase. Então, eu tenho o que lá, e na mesma frase tem de haver antes do que, ou um substantivo, ou um pronome. Tem de haver, senão ele não pode ser pronome relativo. Segundo teste, em geral ele pode ser substituído por o qual, a qual, os quais e as quais. Então, submetam o que aos dois testes. Se ele passar nos dois testes, ele é pronome relativo. Mas ele tem de passar em ambos, nos dois, tá? Exemplo, o financiamento de que necessitamos nos foi negado. Será que esse que é pronome relativo ou será que ele é conjunção? Primeiro, existe um substantivo anterior? Sim. Qual é o substantivo? Financiamento. Aquele que está retomando financiamento. Existe um substantivo anterior, passou no primeiro teste. Vamos ao segundo. Dá para substituir esse que por o qual, a qual, os quais ou as quais? Dá. O financiamento do qual necessitamos nos foi negado. Então, ele passou nos dois testes, ele é pronome relativo. Se ele é pronome relativo, ele está submetido, vamos lá para o quadro, ele está submetido a essa regra. Havendo uma preposição mais um pronome relativo, quem a exige é uma palavra posterior. Então, se ele é, que nem sempre ele vai ser pronome relativo, mas esse é. Se ele for pronome relativo, está submetido a essa regra, tá? Voltando lá para a tela, o financiamento de que necessitamos nos foi negado. Tem preposição ali? Tem, é o de. Então, aquele de não está lá assim, sabe, de balde, né? Apareci, resolvi dar uma banda aqui na tua casa, comer um sanduíche. Não, não é assim. O de não aparece do nada, tem que ter um rei. Qual é o rei dele, que faz a regência? Quem é que manda? É uma palavra posterior. Nesse caso é o verbo necessitamos. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Então eu sou obrigado a pôr aquele de antes do que. Professor, mas e se eu puser só o financiamento que necessitamos não foi negado? Erro de regência. Porque o rei que necessitamos está mandando pôr o de e tu não estás pondo. Não está obedecendo ao rei. Tem de obedecer ao rei. O rei manda. Necessita de. Tem de pôr o de lá. Se não puser, é erro de regência. Isso aí é uma regência verbal, porque quem exige a preposição de é o verbo necessitamos. Existe também a regência nominal, que é quando o substantivo, adjetivo ou advérbio exigem a preposição. Exemplo, o financiamento de que tínhamos necessidade. Nesse caso, não é o verbo necessitamos,
Nesse caso, é o substantivo necessidade que exige a preposição de. É regência também, só que é regência nominal. Entendido o quê? Vamos ao quem. Para que serve o quem, além de ser marido da Barbie? Não é mais marido, parece separado, uma coisa aí. O quem serve para indicar pessoas. Mesma regra, vendo preposição ao lado do quem exige é uma palavra posterior. O funcionário com quem falei garantiu-me o cumprimento do prazo. Vejam, tem lá a preposição com, tem o pronome relativo quem, palavra posterior que exige o com. Falei, quem fala, fala com alguém. Então o verbo falar exige o com, e esse com tem que aparecer antes do pronome relativo. Por isso que fica com quem falei, regência verbal, porque falei é um verbo. Cujo é o pronome relativo mais esquisito da língua portuguesa, raramente falado na linguagem coloquial hoje em dia, poucas pessoas falam cujo. Eu falo muito porque dever de ofício, né? Professor de português. Mas no geral, no dia a dia, aí as pessoas engolem o cujo, né? O cujo, ele para ser utilizado, ele tem que ter algumas regras. Ele indica posse, ou seja, tem algo, alguém tem algo, alguém tem alguém, tem uma relação de posse ali na história. Por exemplo, se eu tenho uma cadeira, eu vou dizer o professor cuja cadeira. A cadeira é do professor, a cadeira pertence ao professor, é posse do professor. Então, o cujo ele liga o elemento possuidor, que é o professor, a cadeira, que é o elemento possuído, o professor cuja cadeira. Tá? Tem de haver um substantivo antes do cujo e um substantivo depois do cujo. Ele tem que estar no meio de dois substantivos, pode ter uma preposiçãozinha ali no meio de tudo, mas tem que ter no mínimo dois substantivos, um antes e um depois. E além disso, se aparecer lá cujo o, cuja a, cujos os, cujas as, pode eliminar a alternativa. O cujo não pode estar acompanhado de artigo, nem antes nem depois. Não existe artigo acompanhando o cujo. Por quê? Porque ele já tem uma flexão. Existe cujo, cuja, cujos, cujas. Então não admite o uso de artigo, é sem artigo. Tá? Exemplo de frase ali, olha lá na tela. Esse é um governo em cuja atuação deposito confiança. Vamos lá. Cuja, será que está bem empregado esse cuja? Sim. Posse, governo, atuação. A atuação do governo. O governo tem uma atuação. Posse. Está no meio de dois substantivos? Sim. Quais são? Governo, atuação. Dois substantivos. Está acompanhado de artigo? Não. Aparece só o cuja. Então, até aí, tudo, ó. Trique no futrique. Está tudo certinho até aí. Agora, vamos ver aquele em lá. Onde é que saiu aquele em? Para aquele em estar lá antes do cuja, o rei tem que mandar. Quem é o rei? Ah, vamos olhar. Deposito algo em alguém. Confiança em algo. Bom, aí você decide. Vamos dizer que é confiança. Quem tem confiança em. Vamos dizer que o substantivo confiança exige a preposição em. E aí eu sou obrigado a colocar aquele em lá antes do cujo. Depois nós temos o qual. O qual é genérico de pronome relativo, né? Ou seja, o qual a gente vai usando assim, ó, com exceção do cujo, que ele não pode substituir, o qual substitui qualquer um dos outros. Né? A empresa na qual trabalho é multinacional. Na qual? O que é na, pessoal? Na é em mais a. Então tem a preposição em ali. Se tem a preposição em ali, alguém está exigindo a preposição. Aquela preposição em não está lá assim à toa. Quem é que exige o em? Palavra posterior. Quem trabalha em algum lugar. Então eu sou obrigado a pôr aquele em antes do a qual. Em mais a qual, na qual. Está ali a regência verbal. E por último, onde. Tomem cuidado com o onde, pessoal, porque o onde, na linguagem popular, virou genérico de pronome relativo. Mas não é assim. O onde só pode ser usado para aquilo que ocupa espaço físico. Frases do tipo, a época onde nasci. Errado. Época não ocupa espaço físico. Ai, professor, vamos ali no quadro que eu quero mostrar uma coisa. Quando eu não puder usar o onde, o que devo usar? Em que? Porque quando ocupar espaço físico, eu vou utilizar o onde. A terra onde nasci. Terra é espaço físico.
A cadeira onde me sentei. Cadeira é espaço físico. Agora, época não pode usar onde, porque época é tempo. Então, eu digo a época em que nasci. Situação não ocupa espaço físico. Então, eu uso em que. A situação em que isso aconteceu. Então, cuidado. Onde para espaço físico, em que para os demais casos. Volta lá para a tela, olha lá. O sítio aonde nós iremos é distante. Sítio ocupa espaço físico? Sim. Sítio ocupa espaço físico. Então, eu posso usar onde. Mas tem um a ali. O que é aonde? É a preposição a mais o artigo onde. Se existe uma preposição ligada a um pronome relativo, é porque existe uma palavra posterior que exige essa preposição. Quem é o rei ali? É o verbo iremos. Quem vai, vai a algum lugar. Então, eu sou obrigado a colocar aquele a. Por quê? Porque senão existe ali um erro de regência. Ok? É importante, e isso para a prova da Fundatec é fundamental, porque é uma questão praticamente certa, vocês diferenciarem morfologicamente, morfologia, classe da palavra que, classe da palavra que. Classe do que? Pronome relativo, classe do que? Conjunção. O que pronome relativo você já sabe, tem que submetê-lo a 2 testes. Quais são? Tem que haver um substantivo ou um pronome anterior e ele poder ser substituído por o qual, a qual, os quais, as quais. E se falhar um dos 2 testes? Aí ele é conjunção. Ele vai ser uma conjunção integrante, ou CI. Eu gosto de colocar nos grupos sempre CI, né, que é bonitinho, CI. Não é carteira de identidade, não, é conjunção integrante. Ele vai ser uma conjunção integrante quando não for pronome relativo, não retomar palavra anterior. Vejam, gente, o pronome relativo, ele é pronome. Ele retoma uma palavra anterior. A conjunção não retoma nada. A conjunção é como se fosse um cotovelo. O que é que o cotovelo retoma? Nada. O cotovelo liga. Faz uma ligação, uma junção. Por isso, conjunção. O que a conjunção faz? Ela liga. Liga o quê? 2 orações. O que o cotovelo faz? Liga o antebraço ao braço. Certo? Então, a conjunção, o que conjunção não retoma a palavra anterior. O que conjunção liga. Liga 2 orações. Quando é que o que vai ser conjunção? Quando ele não for pronome relativo. Certo? Ele não sendo pronome relativo, ele é conjunção. Quando que ele vai ser conjunção integrante? Quando ele e tudo que vier depois dele, a oração inteira que vier depois dele, puder ser substituído por isto. Então, ele não é pronome relativo, ou seja, vocês fizeram os 2 testes e ele reprovou ou nos 2 ou em um dos 2. E, além disso, ele, o quê? E tudo que vem depois dele, a oração inteira que vem depois dele, pode ser substituída por isto. Exemplo, olha o Roberto Carlos lá. Eu quero que você me aqueça neste inverno. Aí eu submeto esse que aos 2 testes. Tem substantivo anterior? Não tem. Tem um pronome anterior que é o eu ali. Sei lá. Mas não dá para substituir por o qual. Já reprovou num dos testes. Por exemplo, eu quero o qual você me aqueça neste inverno. É inviável, né? Nem parece português isso. Então, tendo reprovado no teste, ele não é pronome relativo. Ele tem que ser conjunção. E, além disso, que você me aqueça neste inverno pode ser substituído por isto. Então, fica eu quero que você me aqueça neste inverno, eu quero isto. Logo, este que é uma conjunção integrante. Professor, o que é uma conjunção integrante? É aquela que não é pronome relativo, faz parte das orações subordinadas substantivas. Isso é matéria de mais adiante. Tá? Importante, por enquanto, é vocês diferenciarem os 2. Vou fazer uma questãozinha aqui da Fundatec. Ó. Considerando o emprego dos pronomes relativos, assinale a alternativa na qual o vocábulo que não esteja sendo empregado como tal. Ou seja, não seja pronome relativo. Vai haver aí 4 pronomes relativos e um que não é pronome relativo, que provavelmente é uma conjunção integrante. A. Mulheres que usam roupas. Substantivo anterior, mulheres. E dá para substituir por as quais. Mulheres as quais usam roupas. É pronome relativo. Não é essa a resposta.
roupas que mostram o corpo. Substantivo anterior, roupas. E dá para substituir por as quais. Roupas as quais mostram o corpo. É pronome relativo. Homens que atacam mulheres. Substantivo anterior, homens. E dá para substituir por os quais. Homens os quais atacam mulheres. Pais e mães que se orgulham. Substantivos anteriores, nesse caso são dois, pais e mães. E dá para substituir por os quais. Agora, olhem a letra E, não tem substantivo anterior, só tem um verbo, dizia que era para meu bem, e além disso não dá para substituir por o qual. Essa é uma conjunção, e vejam, é uma conjunção integrante. Por quê? Porque eu poderia substituir pelo isto. Dizia isto. Portanto, resposta correta, letra E. Mais uma questãozinha Fundatec acerca de regência, né? Avalie as seguintes propostas de substituições de verbos no texto. Caso na frase a jornalista Célia Ribeiro considera que invadir o espaço ou a vida alheia é falta de civilidade, o verbo invadir for substituído por ocupar à força, não haveria necessidade de alteração na estrutura da frase. Gente, quando eles colocarem isso aqui é uma questão de regência verbal. Eles querem saber se vai acrescentar preposição, se vai tirar preposição, se vai mudar a estrutura da frase. Então, veja, eu vou tirar o invadir e vou colocar ocupar à força. Como é que a frase vai ficar? A jornalista Célia Ribeiro considera que ocupar à força o espaço ou a vida alheia não mudou nada. Continuou o espaço ou a vida alheia sem preposição. Por quê? Porque invadir é verbo transitivo direto. E ocupar também é verbo transitivo direto. Então, a estrutura se manteve a mesma. Logo, essa não altera. O que ele diz? Não haveria necessidade de alteração na estrutura. Essa está correta. Número 1 está correta. Imaginou, poderia substituir inventou. Na frase, uma professora inventou que ele era casado e tinha filhos gêmeos, mantendo-se a estrutura original da frase. Então, tira o imaginou e põe inventou. Aliás, o contrário, tira inventou e põe imaginou. Vamos lá, uma professora imaginou que ele era casado e tinha filho gêmeo. Não mudou nada na estrutura. Por quê? Porque tanto imaginou quanto inventou são verbos transitivos diretos, não usam preposição. Então, nenhuma alteração, como diz ali, mantendo-se a estrutura original da frase. Até aqui, 1 e 2, corretas. 3. Em lugar de resolva, na frase, mas o provável é que resolva a situação, poder-se-ia utilizar a expressão de solução, não havendo necessidade de ajustes na estrutura da frase. Vamos ver? Mas o provável é que dê solução à situação. Aqui já mudou. Por quê? Porque vai aparecer a crase. Vejam, se eu trocar a situação por problema, vai ficar, mas o provável é que dê solução ao problema. Se deu ao no masculino é porque vai ter crase no feminino. Essa é a nossa próxima aula. Então, vejam que aqui vai ter que mudar a estrutura. Ali, resolva a situação, aquele A é só artigo. Agora, se eu colocar de solução, vai ficar de solução à situação, artigo A mais preposição A, o que dá crase. Isso muda a estrutura da frase. Então, a 3, eles dizem que não haveria necessidade de ajuste na estrutura, mas haveria sim. Logo, a 3 está errada, apenas 1 e 2 corretas, resposta correta, a letra C. Espero que vocês tenham entendido bem a questão da regência, espero que tenham entendido bem a diferença entre o que é pronome relativo e o que é conjunção, porque isso é questão, ou são questões certíssimas da prova. Tá bem? Até a próxima!